O Trilhas da Democracia inicia hoje a sua quinta temporada, recebendo dois colegas professores da Universidade Federal de Pernambuco que participaram da equipe de transição do governo Lula. O físico, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro da Ciência e Tecnologia entre os anos de 2005 e 2011, o professor Sérgio Rezende, que participou do grupo de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o sociólogo, coordenador do Núcleo de Estudos Humanidades, Mares e Rios da UFPE e secretário nacional de pesca artesanal do governo Lula, Cristiano Ramalho. Em discussão, qual o tamanho da destruição do governo Jair Bolsonaro? Seja muito bem-vindo, Sérgio, é um prazer recebê-lo. Essa é o nosso terceiro diálogo, a sua terceira participação no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo, é sempre um prazer enorme escutá-lo como maestro da nossa ciência e tecnologia. Seja muito bem-vindo, professor Sérgio. Bom, Daine, eu que agradeço o convite para estar com vocês aqui no começo do ano, nos primeiros dias de um novo governo que traz esperanças renovadas para o Brasil. Nós passamos 6 anos num sofrimento muito grande e os últimos anos foram particularmente difíceis. Muitas pessoas deixaram de acreditar no Brasil, muitas pessoas foram embora. Só de cientistas, pesquisadores, nós perdemos alguns milhares. Agora, cidadãos e cidadãs foram muitos embora, desanimados com o Brasil. Então, é muito bom voltar, é a terceira vez, como você disse, que eu participo do programa. O segundo, aliás, foi presencial, lá na Universidade Federal, com 2 ex-reitores, Amaro Lins e Anísio Brasileiro, e agora, novamente, remotamente, mas, como eu disse, muito contente por estar conversando sobre perspectivas desse novo governo Lula, o terceiro governo Lula. Seja muito bem-vindo, Cristiano, professor Cristiano Ramalho, e parabéns por assumir essa tarefa à frente da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Bom, Daine, eu também fico muito agradecido, é uma honra estar aqui nesse programa, que de suma importância, e, além disso, na presença do professor Sérgio Rezende, que é uma referência do ponto de vista de uma defesa de uma universidade pública com qualidade, de uma sociedade mais justa, né? Então, me sinto muito honrado aqui, com a Sara também aqui, com quem está nos assistindo vai acompanhar esse programa, e reafirmar o que o professor Sérgio já colocou, especialmente tocando em 2 aspectos muito rápidos, né? Que, do ponto de vista para os setores populares, foi uma tragédia absoluta esse período, né? Especialmente os povos e comunidades tradicionais, né? Sentiram na pele e na alma, não só a ausência de políticas públicas, mas um ataque direto aos seus modos de vida, né? E os seus territórios de trabalho e morada. Então, a gente está aqui para discutir, para conversar, também para rever pessoas queridas e importantes para a vida da gente, como o professor Sérgio Rezende. Colabora com a entrevista, essa é uma novidade da quinta temporada do Trilhas de Democracia, que sempre contará com a participação, com a presença, com a colaboração de um aluno, de uma aluna da graduação, do mestrado, elaborando perguntas, trazendo ares novos, né, arejando, né, o leque de perguntas aos nossos entrevistados. A estudante do 7º período do curso de graduação em Serviço Social da UFPE, bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco, a FACEP, Sara Ellen. Seja muito bem-vinda, Sara. Obrigada, professor Mondaini. Fiquei muito feliz com o convite de estar participando aqui nesse 5º ano de Trilhas da Democracia, o primeiro programa do ano. Fiquei muito feliz pelo convite. Então, muito obrigada. Eu começaria, né, fazendo referência ao relatório final do Gabinete de Transição Governamental,
que fala de uma radiografia do desmonte do Estado e das políticas públicas. Eu gostaria de citar 2 pequenos trechos, tanto dos parágrafos referentes ao grupo Ciência, Tecnologia e Inovação, do qual participou o professor Sérgio, e do grupo de pesca, que contou com a participação do professor Cristiano. No item sobre ciência, tecnologia e inovação é dito que, abre aspas, o governo Bolsonaro desmantelou o sistema científico e tecnológico nacional. Em meio a um discurso oficial de negação da ciência, o Sistema Federal de Fomento da área em ciência e tecnologia entrou em virtual colapso, fecha aspas. No item sobre pesca, é afirmado que, abre aspas, o desmonte provocado pelo governo passado atingiu fortemente a atividade, especialmente a pesca artesanal e a aquicultura familiar. O orçamento que, em 2015, último ano do Ministério da Pesca, foi de 655 milhões, não superou 19 milhões em 2022. Todos os programas tiveram uma redução acima de 70% em sua dotação, com impactos na prestação de serviços básicos e ampliação das consequências nefastas, com a falta de investimentos para segmentos sensíveis, como a pesca artesanal e a aquicultura familiar. Eu começaria, Sérgio, te perguntando, na verdade, solicitando a você que aprofundasse as informações, o diagnóstico sobre esse desmonte da ciência, tecnologia e inovação no Brasil nos últimos 4 anos, quiçá nos últimos 6 anos, na área da ciência e tecnologia. Por favor, Sérgio. Pois não, Marco. O desmonte, como está dito no relatório, é enorme, é inacreditável em certos aspectos, e em 2 aspectos, né? Na questão de recursos financeiros e na questão de estratégias, de planos de governo, assim por diante. Sobre os recursos, o principal órgão de ciência e tecnologia e inovação no Brasil é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas a ciência e a tecnologia são transversais. Elas, na verdade, elas são importantes para diversas atividades. Até a pesca, que nós vamos falar daqui a pouco, mas no governo do presidente Lula, do qual eu participei, e na primeira parte do governo da presidenta Dilma, havia um plano de ciência e tecnologia, uma estratégia, do qual participavam vários ministérios. O Ministério da Saúde tem uma participação fundamental, né? A ciência é fundamental na saúde. Isso ficou exacerbado agora com a Covid, né? Que o Brasil não teve competência para desenvolver vacina nos últimos anos, apesar do Brasil produzir várias vacinas, mas não estava o sistema desarticulado, não conseguiram produzir a vacina contra a Covid. O Ministério da Educação, naturalmente, aí a integração é muito grande. O Ministério da Educação tem a CAPES, que é um órgão de fomento à formação e fomento à pesquisa. E aí, por aí em diante, Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Energia com a Petrobras. Então, o sistema ficou completamente desarticulado, enquanto que, anteriormente, haviam programas conjuntos entre os vários ministérios. Na questão de orçamento, o governo foi comprimindo os orçamentos de todo o Ministério da Ciência e Tecnologia e da CAPES, de uma maneira dramática. Para citar os números, no último ano do governo do presidente Lula, em 2010, o orçamento daquele tempo, corrigido pela inflação, corresponde ao dia de hoje a aproximadamente 11 bilhões de reais. 11 bilhões de reais, no ano de 2010. O orçamento executado em 2021 foi de menos de 3 bilhões, uma redução de mais de 1/3.
Em 2022, o orçamento aumentou, mas nós não sabemos ainda quanto foi executado, porque as contas não fecharam. Agora, ele não aumentou porque o governo quis aumentar, não. Ele aumentou pelo seguinte: os dois principais instrumentos do Ministério da Ciência e Tecnologia para apoiar a ciência são o CNPq, que dá bolsas de estudo e também apoia a pesquisa, e a FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que é um órgão com sede no Rio de Janeiro e que é a Secretaria Executiva do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. O FNDCT ele é formado da seguinte maneira: criado lá atrás, no final do governo Fernando Henrique, aperfeiçoado no governo do presidente Lula, empresas de vários setores, elas têm uma contribuição compulsória, ou seja, quase um imposto. Empresa de petróleo, empresa de agronegócio, empresa de energia, uma parte da receita delas, ou do lucro delas, é depositada numa conta do FNDCT. E o FNDCT é voltado para apoiar, como o nome diz, desenvolvimento científico e tecnológico. O FNDCT é, de longe, o maior fundo de apoio à pesquisa no Brasil. Só que, nos últimos anos, o governo passou a fazer o seguinte: ele recebe o dinheiro das empresas, o fundo tem um determinado recurso, mas ele bloqueia a maior parte. O bloqueio tem um nome técnico, chama contingenciamento. Então, em 2021, a receita foi de 6 bilhões de reais, 6. O governo aplicou 600 milhões, 1/10. Aí o que aconteceu? A comunidade científica fez uma grande movimentação no Congresso e o Congresso aprovou uma lei originária no Congresso, por isso ela tem o nome de Lei Complementar. A Lei Complementar 177, que proibia o contingenciamento. Só que, mesmo uma lei feita no Congresso, ela tem que ser assinada depois, tem que ser referendada, como é que chama? Pelo presidente da República. Não é chancelada, não. Tem que ser aprovada por ele. Ele vetou o artigo do contingenciamento. Aí voltou para o Congresso derrubou o veto dele. Isso durou algum tempo e a lei finalmente entrou em vigor em 2022. Por isso, em 2022, os recursos foram maiores. Nós não sabemos ainda quanto. Mas, mesmo assim, no final do ano, o governo editou uma medida provisória contra a lei anterior, bloqueando o fundo até 2026. Eu estou entrando no detalhe para mostrar que o governo está permanentemente contra a ciência em todos os aspectos. E um aspecto fundamental é exatamente o financiamento público. Em qualquer país do mundo, a grande parte do financiamento à pesquisa, à ciência, é feita pelo poder público, pelo Estado, né? Então, esse governo diminuiu muito os recursos financeiros, congelou as bolsas do CNPq e da CAPES têm os mesmos valores que elas tinham em 2013, só que a inflação foi muito grande desde então. Então, os dois quadros que eu queria transmitir são esses: uma diminuição drástica de recursos, com isso, redução de bolsas e assim por diante, e um desmantelo, digamos assim, na articulação entre os ministérios e os estados para fazer com que a ciência e tecnologia tenha o seu papel, né, de contribuir para o conhecimento, de avançar e de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Sérgio, só para complementar, marcar um primeiro ponto nessa tua primeira intervenção. A ideia de desmonte e de virtual colapso não são figuras de retórica. Quer dizer, o sistema de ciência e tecnologia foi desmontado e esteve ou estava à beira de um colapso. É esse o quadro encontrado pela equipe de transição?
Eu acho que, na verdade, a expressão está um pouquinho exagerada. Sabe por quê? Porque a comunidade científica do Brasil é bem amadurecida e sabe também por quê? Por conta de ações também iniciadas no governo do presidente Lula, as fundações estaduais de apoio à pesquisa ficaram mais fortes. Como é que isso foi feito? Vários programas foram feitos naquela época que eram parcerias entre o governo federal e os governos estaduais, implementados pelas fundações. Com isso, as fundações ganharam força. Olha, os 9 estados do Nordeste, 9, hoje têm fundações de apoio à pesquisa funcionando. Isso não era assim no ano 2000, nem em 2002. Então, o sistema não chega a estar entrando em colapso, em grande parte porque as fundações de apoio à pesquisa dos estados estão funcionando na maioria deles. Então, estou dizendo que, de certa maneira, é uma expressão muito forte, mas é quase isso. Então, vai dar um certo trabalho, é preciso de muita competência, muito apoio diretamente do presidente da República para recuperar o estrago feito nos últimos tempos. Só para concluir, como eu falei brevemente antes, nós nunca tivemos um êxodo tão grande de pesquisadores formados no Brasil. Isso é um êxodo, isso é uma perda quase irreparável. Pessoas que fizeram o curso básico, né, o estudo básico, ensino médio, a graduação, o mestrado e o doutorado, muitas inteiramente financiadas pelo Estado, terminaram e não tinham oportunidade no Brasil, foram embora. Eu conheço vários estudantes que foram embora. Então, nesse ponto, é um estrago quase irreparável. Professor Cristiano, então, mais uma vez, parabéns por essa nova tarefa à frente da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal, mas até o momento do convite, qual foi o diagnóstico feito sobre a dimensão do desmonte nessa área tão sensível e que atinge de maneira muito pesada as comunidades de pescadores e pescadoras no litoral brasileiro, e não apenas no litoral brasileiro? Sim. Por favor, Cristiano. Mondaini, eu acho que o quadro que o professor Sérgio apresentou de forma muito minuciosa, oriunda ali do detalhamento do GT de Ciência e Tecnologia, resplandece em vários setores, dentre os quais o do GT da Pesca a gente conseguiu diagnosticar. Eu vou apresentar alguns números, você já fez uma apresentação, e depois eu vou mostrar, de certa maneira, as implicações que isso teve por conta de várias e graves questões que aconteceram nos últimos 4 anos. Você lembrou bem que o relatório aponta ali uma redução, se a gente olha ali, do último ano do governo Dilma, né, em 2015, quando existiu o Ministério da Pesca, você lembrou bem, de 655 milhões para apenas 19 milhões em 22 de investimento no setor. Para 2023, para esse ano, estava previsto apenas 13 milhões. Mas, além desse número, tem outros dados expressivos que mostram literalmente a retirada do Estado né, em relação a esse setor, essa atividade. Por exemplo, no que diz respeito ao apoio à produção, à extensão pesqueira, investimentos na cadeia produtiva, essa redução chegou a 99%, mais de 99% de investimento. É o Estado absolutamente abdicando de qualquer papel de apoio a um setor vulnerável historicamente, né? E eu vou dizer por que o agravamento disso, ou não, a realidade, né, digamos assim, para não... se a gente lembrar bem, quando há esse movimento de retração do Estado e de desvalorização, de desrespeito a vários setores populares, especialmente, como colocava anteriormente, aos povos e comunidades tradicionais, dentre as quais comunidades tradicionais estão os pescadores e as pescadoras artesanais, o que é que você vai ter no Brasil? Em 2019, ocorre a grande tragédia do petróleo. A gente tem uma tragédia do petróleo que afeta o Nordeste inteiro e mais 2 estados do Sudeste brasileiro. 11 estados são afetados ali. Rio, a parte do Rio de Janeiro,
e do Espírito Santo, mas os 9 estados do Nordeste são atingidos frontalmente por esse desastre. São mais de 5.000 toneladas de petróleo bruto derramados em áreas de estuários, praias e corais. E só para dar um detalhe expressivo, é no Nordeste brasileiro que se concentra a maior parte da população de pescadores no Brasil, que chega a perto de 2 milhões. Mais de 40% dessa população está aqui no Nordeste. O que aconteceu nesse período? A economia pesqueira, em decorrência do medo de consumir produtos que poderiam estar contaminados, ela entrou em colapso. Ela colapsou no segundo semestre e início do ano de 2020. E o governo Bolsonaro não acionou o plano de contingência de acidentes de petróleo, né? Portanto, essa população ficou desamparada. Além do desmonte do Estado em relação às políticas, o governo também não acionou isso. Quando acionou muito parcamente isso. Quando essa população começa minimamente a tentar respirar dessa tragédia, não que superada, vem a Covid-19 ali em março de 2019. O que é importante chamar a atenção? Nesses 2 momentos, essa população já está desassistida, tem um desmonte de políticas públicas, como nós apontamos. Esse impacto do petróleo chega e avassala a economia pesqueira em toda a região litorânea. Mesmo em locais onde ela não chegou, a mancha de petróleo, as grandes ondas de petróleo, ou os piches, as pessoas tinham medo de consumir pescados e não compravam. Nós fizemos uma pesquisa de campo na época e detectamos que algumas regiões foram 100% o recuo da compra, durante 4 meses. 90%, no mínimo isso. Então, foi um colapso. A Covid chega, pega essa população profundamente fragilizada. E aí não precisa discutir aqui, nem apresentar a ação do governo que diz respeito a isso, né? Que foi a completa ausência de negação da pandemia e tal. O efeito também vai ser perverso. Se a gente lembrar bem, essas populações, essas comunidades tradicionais, elas têm, nas pessoas mais velhas, as transmissoras de saberes, dos seus modos de vida. Seu saber fazer é aprendido. A gente tem a sorte, o talento do professor Sérgio Rezende, nas suas publicações, nas suas exposições. É como se nós tivéssemos perdido. A gente fez um levantamento, essas comunidades pesqueiras perderam grandes mestres de pesca, grandes marisqueiras mais experientes. É como se nós tivéssemos perdido uns 100 Sérgio Rezendes na ciência brasileira. É um hiato que você não recupera. Como é que se formam novas gerações? Essas populações tradicionais, elas perderam mestres de pesca, marisqueiras mais antigas. E esse modo de vida depende desses sábios, dessas mulheres mais velhas, desses homens mais velhos para educar, sem qualquer amparo das políticas públicas. Então, portanto, o impacto do ponto de vista não só financeiro, mas esse recuo do Estado foi avassalador para essas populações. Eu queria, só para tocar em um outro aspecto que é importante lembrar a vocês, veja, tem muita discussão sobre cria o Ministério da Pesca, a pesca não é importante, e a pesca não é apenas um setor econômico, pessoal, eu queria lembrar sempre disso, ela é mais do que um dado econômico, né? Estou falando de quase 2 milhões de pessoas ligadas à pesca artesanal, mais de 300 mil pessoas ligadas à aquicultura familiar, em média, mas eu queria falar de uma questão que é fundamental, a pesca é um modo de vida. Se a gente for pensar na identidade do Brasil, muitas das regiões têm a marca da pesca artesanal, dessas comunidades, na culinária, nos seus saberes, na sua especificidade sociocultural, nas suas formas de trabalho. Quando nós vamos acordar, essas populações, ou estamos dormindo, essas populações estão trabalhando em alto mar. Tem populações que passam 30 dias em alto mar. É um outro tipo de existência social. Cobra, portanto, políticas específicas de educação, de investimento tecnológico, de defesa dos seus territórios. Então, a necessidade do Estado brasileiro de reconhecer essas populações significa entendê-las como entes com particularidades culturais e econômicas e que precisam ser valorizados. Nunca é demais lembrar o ataque que o governo Bolsonaro fez, não só de omissão estratégica, é uma omissão estratégica, sim, mas de uma violência absoluta, de negação desses povos e comunidades tradicionais, populações indígenas, comunidades quilombolas, dentre as quais as comunidades pesqueiras artesanais. Então, esse corte de políticas públicas vai, infelizmente, se combinar essa duas grandes tragédias do petróleo e da pandemia, mas tudo isso articulado pela opção do governo. Foi uma opção do governo, né? Então, portanto, essa ausência é uma ausência calculada, planejada
e portanto, não foi por acaso. Sara Ellen, uma pergunta, por favor, os professores Sérgio e Cristiano. Bom dia, gente. A minha primeira pergunta em contribuição seria inicialmente um pouco mais direcionada para o professor e ex-ministro Sérgio Rezende, né? Que se trataria de entender como é que foi para você, durante a sua atuação como ministro, né? Tendo o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, como esse aporte, né? Tendo em vista da importância desse fundo como um instrumento financeiro de integração da ciência, da tecnologia, como essa política de desenvolvimento nacional, né, que objetivava apoiar financeiramente esses programas, esses projetos, pesquisas, priorizando o desenvolvimento científico e tecnológico do país, assim. Então, como é que foi para você ter essa experiência como ministro, tendo esse fundo, sabendo que a gente, como você mencionou já também, mas que houve durante o governo Bolsonaro, esse apagão da ciência e tecnologia, né? Porque quando a gente olha para esses recursos discricionários, a gente vê que no ano de 2010, como você mesmo falou, como você atuava como ministro, durante o governo Lula, em 2010, terminou com 11,5 bilhões, e hoje em dia, no ano de 2021, no caso, foi para 2,7 bilhões, em questão dos recursos. Então, seria mais ou menos para entender isso, né, no ponto de vista do senhor, do professor Sérgio, e mais agora direcionado para o professor Cristiano, seria que se eu falasse também da sua experiência de vivenciar esse contingenciamento durante o período do governo Bolsonaro, o contingenciamento desse fundo, você como produtor de conhecimento, como pesquisador, como docente, como se sentiu, né, nessa condição de pesquisador, com a diminuição drástica dos recursos para a pesquisa. Seria isso. Pois não, Sara. Eu falei no contingenciamento recente, mas eu preciso esclarecer que o contingenciamento não foi uma invenção do governo Bolsonaro, do terrível ministro Paulo Guedes da Economia. Ela foi inventada ainda no governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique teve o mérito de criar os fundos setoriais, como eu falei, do petróleo, da energia, do agronegócio, e aportar os fundos setoriais ao grande fundo FNDCT. Aí o que aconteceu no ano 2001? De repente, o FNDCT ficou volumoso comparado com os recursos que haviam antes. Não havia problema fiscal sério naquela época, mas o governo Fernando Henrique, criou, vamos dizer assim, esse mecanismo de contingenciamento. Quando iniciou o governo Lula, em 2023, esse foi um problema que nós logo levamos para ele. Eu não era ministro no começo, mas eu assumi no começo do governo a presidência da FINEP, que é o órgão que executa o FNDCT. O ministro da Ciência e Tecnologia em 2004 era Eduardo Campos. Então, assim que Eduardo assumiu, ele queria entender melhor o que estava acontecendo. Eu expliquei, disse o que tem que fazer é não contingenciar o FNDCT. Então, ele teve uma audiência com o presidente, e o presidente disse o seguinte: olha, nós não vamos conseguir, digamos assim, descontingenciar de uma hora para outra, até porque os recursos vão ser tão grandes que o sistema nem vai usar direito, poderá até usar mal o dinheiro. Vamos fazer o seguinte: vamos diminuir o contingenciamento gradualmente, de modo que quando chegar no final do governo, o contingenciamento vai ser zero, não vai ter contingenciamento. Eu assumi o Ministério da Ciência e Tecnologia depois de Eduardo Campos, precisamente em 2005, e aí passei a ter uma interação direta com o presidente. E você perguntou como é que foi a vida, né? a vivência naquele período. O mais importante foi realmente conviver com uma pessoa, inteligência brilhantíssima, que parece que, de repente, entende tudo. Sabemos da dificuldade que ele teve, né, como criança, como jovem, dificuldade de não conseguir fazer os estudos superiores, mas Lula valorizou a ciência
a tecnologia e a educação como nenhum outro presidente, nenhum. E aí, então, conviver com ele foi muito bom, porque quando eu tinha problema com a área financeira, eu levava o problema para ele, ele resolvia na hora. Mais de uma vez, ele ligou para o ministro do Planejamento ou da Fazenda, na minha frente, e disse, olha, eu estou aqui com o ministro da Ciência e Tecnologia, ele está me dizendo isso, aquilo, eu quero que resolva. Então, Sara, foi uma experiência incrível, né? Na educação, o presidente passou a ter reunião com os reitores. E aí, logo nos primeiros tempos, a associação que reúne os reitores das universidades chama Andifes. Ele foi convidado para uma reunião com a Andifes, foi, e ele passou aí todo ano uma reunião da Andifes. E ele falava assim de brincadeira, olha, eu não sei se eu admiro tantas universidades, porque como eu não tive a oportunidade de fazer um curso universitário, eu não conheço os defeitos das universidades, eu só conheço as qualidades. E eu não tenho medo de conversar com os reitores, eu acho que outros tinham medo, eu não tenho, porque eu aprendo com vocês, eu estou aqui para aprender, é um negócio... O presidente da República falando assim é uma coisa realmente... Então, Sara, foi uma experiência fabulosa na vida e foi tão gratificante que eu tive essa convivência próxima durante 5 anos e meio, viajei muitas vezes com ele. Quando ele ia inaugurar um campus no interior, e eu fui a vários, e a ele, o ministro da Educação, que era Fernando Haddad, e me convidava e eu ia. Para quê? Não só para ver a movimentação, né, a população em cada um desses lugares, lá para agradecer por ele levar à universidade, mas pela oportunidade de conversar com ele nas viagens, de uma maneira mais relaxada, porque a vida do presidente da República não é simples, não. O sujeito lá no Palácio fica sob uma pressão enorme em todo sentido. Então, ele também dizia, eu gosto de viajar para inaugurar alguma coisa, porque eu saio daquele gabinete e eu posso, então, pensar um pouco mais, conversar com os amigos. Então, realmente uma pessoa, uma figura humana de tal ordem que é indescritível, é muito difícil comentar. E de tal maneira que, quando terminou o mandato, eu já tinha uma certa idade, eu não pareço não, mas eu tenho uma certa idade. Eu decidi que eu nunca teria uma oportunidade como aquela, mesmo que Lula um dia voltasse, vai ser diferente. Então, eu falei, agora eu não quero mais nenhum cargo de gestão. E eu, como eu falei no começo da nossa conversa, eu hoje tenho uma vida... Eu trabalho muito com os estudantes e ajudo as pessoas de maneira voluntária. Ontem eu comentei, não lembro se foi antes de começar o programa ou depois, eu comentei que a nova ministra da Ciência e Tecnologia, uma pessoa admirável, Luciana Santos, teria uma reunião hoje dos ministros, né, uma reunião conjunta, e como ela sabe que eu participei de muitas reuniões ministeriais, ela me chamou para conversar, para ouvir como é que é a reunião e tal, e para pedir sugestões do que abordar numa reunião complexa como essa, né, com 37 ministros, cada um querendo resolver o seu problema. Então, eu fui com muita satisfação para dar essa contribuição. Mas, voltando, a experiência foi fabulosa por conta de Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano? Bom, Sara, obrigado pela pergunta. Olha, a gente está diante aqui de uma pessoa que foi o maior ministro de Ciência e Tecnologia que o país já viu, né? Então, eu digo isso não na presença dele, mas é reconhecimento à atuação dele. Eu vou pegar um aspecto que o professor Sérgio tão brilhantemente expôs, eu vou chamar dos editais. O professor Sérgio sabe muito bem disso. Esses editais são
digamos, os editais que as fundações, o CNPq, enfim, os órgãos de fomento abrem, e que os pesquisadores e as pesquisadoras, enfim, concorrem, e aí tem a possibilidade de tocar suas pesquisas e formar recursos humanos, formar novas gerações de pesquisadores. A gente teve uma queda impressionante. O professor Sérgio apresentou dados aqui a partir do relatório, e o próprio depoimento dele, com a experiência que ele tem sobre isso, né? Então, você tem um primeiro impacto que é dentro da própria universidade, que é você tem uma queda do número de editais, portanto, de recursos, você não tem como, portanto, diminui a capacidade de formar novas gerações de pesquisadores e pesquisadoras, você dificulta o desenvolvimento da pesquisa, que é um elemento fundamental para a universidade, a descoberta de conhecimento, a construção de novos conceitos, de metodologias, enfim, de resultados, inclusive do ponto de vista não só da vida da acadêmica, para discussão em fóruns, debates e eventos científicos, mas para a sociedade, né? Esse é um papel também fundamental da ciência, né? Para essa questão da sociedade. E do ponto de vista de quem precisa da ciência, a gente viu, quando a gente fala, a gente sabe que precisa da ciência, a pandemia revelou isso de forma muito dura, né? Quanto a ciência é importante para a sociedade. Se havia digamos assim, algum questionamento sobre isso, é claro que houve, do negócio, eu não estou falando assim, de quem minimamente consegue ver a sociedade com racionalidade, né? Como um projeto civilizatório, não como barbárie, mediando isso como barbárie, compreender o papel decisivo na ciência para responder questões do tempo presente, né? E no caso, especificamente, do meu tema de pesquisa, a ausência de editais foi terrível, porque muitas dessas populações, comunidades tradicionais, ficaram sem ter produção de conhecimento sobre os seus saberes, sobre as suas realidades. Eu volto de novo ao exemplo dramático do petróleo. Depois, é claro, e aí eu retomo o que o professor Sérgio disse, a FACEP aqui lançou editais sobre isso. Você teve fundações estaduais que a FACEP foi a primeira a lançar editais sobre o impacto do petróleo e tudo mais. Não se tinha dados ainda está se produzindo. É claro que depois o governo federal, depois de uma enxurrada de críticas, né, lança também um edital, mas bem aquém do que se precisava, porque era necessário saber o impacto. Qual foi o impacto do petróleo? Porque o petróleo pode gerar câncer, gerar adoecimento no ambiente, para a sociedade poder lidar com essas situações, planejar, ordenar. Então, você tem, quando você recua o avanço da ciência, o investimento na ciência, você tem um impacto na produção de conhecimento, na formação de novos talentos, na saída desses talentos que já existiam, como o professor Sérgio Rezende também falou, e, por outro lado, você não consegue atender o que a sociedade precisa, porque essa também é a razão de ser da ciência. É claro, ela tem seu debate teórico, é fundamental nesse aspecto, mas ela tem um diálogo permanente em responder à sociedade. O professor Sérgio Rezende, melhor do que eu, sabe, e ele aqui é um dos idealizadores da construção da FACEP, o professor Sérgio viveu num momento histórico e desse grande debate das fundações estaduais, né, das constituições estaduais, da redemocratização do Brasil, a importância que a ciência teve, e o professor Sérgio conviveu com uma pessoa que não era também da academia, embora tivesse formação superior, que era o ex-governador, doutor Arraes. E ele via a ciência como conhecimento. Conhecimento, é claro, dentro da comunidade científica, mas capaz de mudar a realidade, capaz de transformar a realidade. O professor Sérgio Rezende aqui, ele guarda um legado importante aqui, né? Eu fico muito honrado de estar podendo participar aqui, porque eu vejo na trajetória do professor Sérgio um encontro de dois momentos decisivos, não só para Pernambuco, mas para o Brasil, né? Construindo uma fundação aqui, que era um momento importante, as fundações na redemocratização do Brasil, no diálogo com as especificidades do campo científico local, das realidades do local, responder a isso. O professor Sérgio Rezende participou disso, e depois dessa mudança, dessa revolução que foi a produção da construção de universidades, de investimentos em ciência e tecnologia, de laboratórios, que o professor Sérgio Rezende pôde capitanear ali junto com o Lula. Cara, teve um momento inicial do ex-governador Eduardo Campos, né, que tão brilhantemente tocou, e depois o professor Sérgio assume ali, e a gente vai ter só os dados. Se a gente olhar os dados sobre investimentos em ciência no Brasil, nesse período, eu vou plagiar o presidente Lula, né? Nunca na história
deste país, a gente teve um investimento, número de editais, bolsas de produtividade de pesquisa, criação de universidades. A gente podia passar o dia aqui falando isso. Então, tudo isso repercutiu, naquele período que o professor Sérgio estava na ciência, em produção de conhecimento para populações tradicionais, para comunidades tradicionais, de construção da defesa dos seus territórios, de uma agenda para eles também, de amparo às suas reivindicações históricas, né? Inclusive, por isso que é fundamental esse investimento de ciência. Antes de fazer uma nova pergunta, eu gostaria de pedir licença a vocês para dizer que, no final das contas, esse primeiro Trilhas da Democracia do ano acabou sendo, em parte, uma espécie de reconhecimento do papel desenvolvido pelas fundações estaduais. Eu comecei a minha carreira acadêmica, ainda estudante de graduação, tendo uma bolsa da FAPERJ no Rio de Janeiro. Então, graças à FAPERJ, aflorou em mim essa vontade de ser pesquisador. Atualmente, eu coordeno um projeto de pesquisa financiado pela FACEP, do qual faz parte Sarah Ellen. Cristiano teve também uma bolsa de iniciação científica, não foi, Cristiano? Financiado pela FACEP, e nós estamos aqui com aquele que teve uma participação decisiva na construção da FACEP, e num momento, nós não discutiremos isso aqui, em que nuvens cinzas pairam sobre a nossa FACEP no estado de Pernambuco, mas isso será tema de um outro programa. Eu gostaria de fazer feito esse diagnóstico inicial do desastre, né, da situação de terra arrasada ou quase terra arrasada, né, tendo em vista a ressalva feita pelo professor Sérgio em relação às fundações, né, de amparo à pesquisa, eu gostaria de passar para um outro momento, que é esse das tarefas emergenciais, né, das tarefas prioritárias para a redução de danos desse desmonte feito durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, nesse primeiro ano de governo Lula, né? O que deveria pautar, o que deve, na verdade, pautar as ações da ministra Luciana Santos, na Ciência, Tecnologia e Inovação, e do ministro André de Paula, no Ministério da Pesca, por coincidência, 2 pernambucanos, né? Ambos pernambucanos, ambos recifenses. Por favor, professor Sérgio. Marco, o nosso grupo, assim como o grupo do professor Cristiano, trabalhou intensamente durante 6 semanas, 6, 7 semanas, com a quase totalidade da reunião de forma remota, por conta da dificuldade de viajar, dificuldade de tempo, de recursos. A Comissão de Transição não tinha dinheiro para pagar passagem para as pessoas irem para Brasília, uma ou outra. Então, a maior parte do trabalho foi remoto, mas foi muito bem, foi muito exitoso, porque nós conseguimos trazer para o Grupo de Ciência e Tecnologia pessoas de todo o Brasil e de várias áreas do conhecimento. E fizemos, então, recomendações classificadas em alguns grupos, algumas emergenciais, para serem medidas para serem tomadas nos primeiros 30 dias, outras de prazo curto, mas um pouco maior, por exemplo, 100 dias, e algumas de prazo um pouco mais longo. E a ministra Luciana Santos, nossa ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, compreendeu de uma forma brilhante as recomendações e incorporou ao discurso. Ela teve a transmissão do cargo na segunda-feira, que eu assisti remotamente, eu não pude ir a Brasília, e que ela brilhantemente expressou na sua fala quando recebeu o cargo. Então, nós recomendamos que a medida provisória que eu mencionei anteriormente, enviada para o Congresso há cerca de 3 meses, pelo governo federal,
contingenciando o FNDCT até 2026, que essa medida seja revogada pelo presidente Lula. Outra providência é que ela determine ao CNPq o aumento das bolsas de formação e de pesquisa, porque nós tínhamos no nosso GT algumas pessoas muito bem relacionadas no Congresso Nacional. Um deles, que chama Alexandre Navarro, foi meu chefe de gabinete no Ministério, depois ele foi secretário executivo do Ministério da Integração, e Alexandre Navarro, ele mora em Brasília, ele era funcionário do Congresso, e ele conhece muitos deputados e senadores. Pois bem, o Navarro fez uma articulação de tal maneira que deputados colocaram nas emendas do orçamento para 2023, o projeto de lei orçamentária para 2023, recursos adicionais para o CNPq e para a CAPES, para possibilitar aumentar as bolsas. Porque o governo, quando entra, não consegue fazer isso imediatamente, mas o nosso GT, através de Alexandre Navarro, fez isso antes do governo tomar posse. Então, o orçamento de 2023 já permite aumentar as bolsas de formação e de pesquisa em 40%. Esse aumento não repõe a perda inflacionária pela inflação desde 2013, mas já é quase que repõe. E a ministra Luciana Santos já anunciou que isso vai ser feito. Nós também propusemos a ela que cancele a liquidação da empresa CEITEC. A CEITEC é uma empresa criada quando eu estava no Ministério, ela é sediada em Porto Alegre e é a única fábrica de chips semicondutores no Brasil. Os chips semicondutores são os dispositivos que fazem funcionar os computadores, os tablets, os automóveis. O Brasil não tem fábrica de chip, não tinha. Passou a ter uma em Porto Alegre. Por que em Porto Alegre? Porque a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um núcleo de excelência nesta área de microeletrônica. Então, nós escolhemos o local como sendo lá, e também porque não tinha nenhuma unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Sul. Pois bem, a CEITEC foi inaugurada pelo presidente Lula, que foi pessoalmente lá em Porto Alegre, mas ela só começou a operar em 2014, porque é um sistema muito sofisticado. Você não bota uma fábrica de semicondutores para funcionar de uma hora para outra, né? E aí ela foi gradualmente aumentando a receita dela, mas ela ainda é um pouco deficitária. Então, esse desgoverno que acabou de sair resolveu liquidar a CEITEC. Nós recomendamos, e a ministra já entendeu, já aceitou, que o governo revogue a liquidação e bote a CEITEC para funcionar de novo. Para terminar, de médio prazo, a nossa recomendação é que a ministra faça uma articulação, né, com as entidades do Ministério, com a comunidade de ciência e tecnologia e com os outros ministérios que têm interação, que precisam da ciência, para fazer um plano de ação, uma estratégia, um plano, para que o sistema se reorganize. Um plano de ação para os próximos 4 anos, para esses 4 anos que começam agora. Porque esse plano servirá de norte para organizar o sistema, para fazer com que as entidades diversas atuem de maneira coordenada, para ser um plano, não um plano do MCT, mas um plano de governo, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela também já entendeu, aliás, a razão pela qual eu fui a Brasília ontem foi para mostrar em detalhe como foi o plano do segundo mandato do presidente Lula, para sugerir que ela apresente a ideia na reunião ministerial de hoje, e uma vez aprovado, uma vez estando os ministérios trabalhando em conjunto, certamente vai ser possível reorganizar o sistema. E aí, Cristiano, ótimo saber que você está no Ministério da Pesca e certamente o Ministério da Pesca pode, de alguma forma, participar de um plano de ação em ciência e tecnologia.
vai ser importante o Ministério também participar. Quanto mais ministérios participarem, melhor. Tem alguns ministérios que realmente não têm muito a ver, né? O Ministério das Relações Institucionais não vai ter muito a ver, o Ministério da Justiça também não vai. Agora, os ministérios que estão com ação lá na ponta, chegando na população, sempre vão ter necessidade de conhecimento, ciência e tecnologia. Então, é ótimo saber, Cristiano, que você está lá, um ex-bolsista da FACEP, no Ministério da Pesca, e tenho certeza que você já gostou da ideia. Cristiano, quais são o que é prioridade zero, né, nesse teu trabalho à frente da Secretaria Nacional de Pesca Artesanal? Fazer outra lembrança também importante, viu, Marcos? Me permita aqui. Eu fui bolsista PIBIC na época desse programa criado ali, articulado pelo professor Sérgio na FACEP, e quando chego à universidade, concursado, o primeiro financiamento que eu pego para trabalhar com os alunos, desenvolver pesquisa, quem é que estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalhando com a formação de editais? O professor Sérgio Rezende. Então, lá, o professor Sérgio Rezende me acompanha, não como entidade esotérica, a gente não sabe onde ela está, mas presente, encarnado nos meus atos como pesquisador. Veja, meu caro Marco, houve um processo extremamente participativo, embora curto da transição, o professor Sérgio abordou isso, nós fizemos lives com diversos setores da pesca, né, com os movimentos sociais da pesca artesanal, mais de mil escutas de pessoas que participaram dessas lives, com a aquicultura, com a pesca industrial. Então, o que foi proposto lá como ações imediatas de curto, o que o governo pedia era nos 100 primeiros dias, mas também transbordou-se para além disso, como o professor Sérgio falou, né? Então, foi um momento de escuta muito rico. E eu queria apresentar um dado muito rápido. Eu acho que o professor Sérgio Rezende teve a mesma noção que eu. Quando eu fui ao CCBB pela primeira vez para me reunir com um grupo do GT Transição, eu vi o Brasil ali. Eu vi pretos, pretas, eu vi povos indígenas, eu vi o professor Sérgio Rezende, eu vi gente de direitos humanos, eu vi a vontade de construção coletiva. Foi um negócio que me emocionou profundamente. Eu andava naqueles corredores, como era por ordem alfabética, meu querido Sérgio, o professor Sérgio lembra disso, o pesca era lá quase no final, lá no P. E eu podia andar naquele corredor encantado, assim, energizado com essa... Era o Brasil reprimido ali, se encontrando com ele mesmo, né? Era um momento fundamental. Veja, aí os resultados imediatos que emergiram. Primeiro, a defesa da reconstrução do Ministério da Pesca, por tudo que eu já falei anteriormente. São povos que precisam de políticas específicas. Não dá para você ter uma política de educação para pesca artesanal como você tem para a agricultura ou para o homem urbano. Por tudo, a época de sazonalidade dos peixes, a vida das marés, guiadas pelas marés, tem um ritmo de trabalho completamente singular. Então, a ideia, encarnando um pouco dos movimentos defenderam, a refundação do Ministério da Pesca para atender isso. E ele foi pensado com 4 secretarias. Uma foi inovadora, não existia anteriormente, que era a Secretaria de Pesca Artesanal, que eu tive a honra de ser convidado. Existia a Secretaria de Pesca, que estava envolvida em pesca industrial e artesanal, quando existiu o Ministério da Pesca, de 2009 a 2015, a de aquicultura, que, enfim, cultivo de organismos aquáticos em cativeiro, camarão, peixe, e a de gestão de ordenamento. Então, agora, pela demanda dos movimentos sociais, foi construída a Secretaria de Pesca Artesanal, por ser o segmento da pesca mais importante, por conta dos números que eu já apresentei aqui. Então, nessa ideia de 100 dias, foi definida a refundação do Ministério, mas que ele tivesse um orçamento, pelo menos inicial, para tocar literalmente o barco ali, cerca de 200 milhões, pelo menos. E algumas políticas foram pensadas de forma emergencial. Retomar os conselhos de participação social, que foram eliminados, um Seminário Nacional da Pesca, para que o Estado pudesse escutar, e mais do que escutar essas pautas, traduzir essas pautas em políticas públicas, né? Repensar algumas ações de defesa dos territórios da pesca, ações de combate ao racismo ambiental, a questão da carteira de pescador, que está com muito problema. Então, são questões imediatas. A pessoa sem a carteira de pescador, ela não consegue acessar políticas públicas, porque ela não tem um reconhecimento da sua profissão. Então, ao desmontar o Estado, você
não assistiu questões mínimas para essa população. Então, portanto, tem um passivo muito grande e que o governo precisa, portanto, caminhar alinhado. Eu queria registrar isso. Todos esses momentos de 90 dias que vão vir, nesses próximos 100 dias, como pediu o presidente Lula, o principal é essa mudança de gestão. São os povos das águas dialogando com o Ministério e fazendo com que o Ministério possa traduzir, portanto, as suas ações na escuta e, portanto, nas demandas históricas dessas populações. Esse é o grande desafio da gente, é o grande desafio do Brasil. Eu queria lembrar a fala inicial do professor Sérgio, um momento de esperança, né? A gente tinha 2 caminhos, a gente já falou isso várias vezes, mas era uma questão real. Ou a gente ia para a civilização, pessoal, não estou falando somente de governo de esquerda, né? Ou para a barbárie. Felizmente, a sociedade escolheu a civilização. E nessa civilização, a gente, com a esperança de que as populações, a ciência, tudo seja valorizado, é preciso que isso esteja dentro do Estado. O período de transição revelou isso, a vontade das pessoas, da sociedade, de discutir o Estado brasileiro. A gente está refundando a democracia, a gente pode dizer, uma medida. Esse foi o momento de tentar refundar a democracia do Brasil, repactuando novas relações entre o Estado e a sociedade e fazer com que o Estado possa espelhar essas demandas da sociedade que estavam ali reprimidas. Nós estamos chegando ao fim desse thriller da democracia, mas à guisa de conclusão, eu gostaria de ler o 2º parágrafo da conclusão do relatório do Gabinete de Transição, que toca num ponto que é fundamental nessa nova etapa histórica que nós acabamos de entrar no dia 1º de janeiro. Abre aspas, concluímos assim o maior e mais complexo processo de transição já realizado no país, em todos os tempos, de forma democrática, plural, participativa, com rigor técnico e parcimônia no uso dos recursos públicos. No momento histórico em que a democracia foi posta à prova e os mecanismos de participação social desarticulados e desacreditados, inovamos no processo de transição governamental com a abertura para o amplo diálogo com a sociedade. Sérgio, muito brevemente, as suas últimas palavras, falando exatamente desse ponto. Voltamos a viver tempos de participação política? Eu estou convencido e pude vivenciar isso. Como o Cristiano falou muito bem, o ambiente no CCBB foi um ambiente de muita animação, muita injeção de ânimo em todo mundo. E por que isso é importante? Porque o Brasil vive uma crise muito séria. E tem pessoas que dizem o seguinte, o problema é muito sério, a crise é tão grande, eu não sei se Lula vai conseguir dar jeito. Aí eu quero dar um depoimento. Eu participei também da transição que houve em 2002. E posso dizer o seguinte, esta de agora foi muito mais competente em todos os sentidos. Na de 2002 não havia, talvez até porque a tecnologia era diferente e tal, não havia uma participação tão grande quanto essa. Agora, eu estou convencido de que o que houve também é resultado do amadurecimento do presidente Lula. O presidente Lula hoje é uma pessoa muito mais experiente, muito mais capaz do que era em 2002. Aliás, nós vimos a articulação política que ele fez foi o que permitiu que ele fosse eleito. Então, embora o desafio seja muito grande, o nosso presidente está muito mais experiente, muito mais preparado, e eu estou confiante de que realmente o Brasil vai mudar de cara em relativamente pouco tempo. A população vai sentir isso em pouco tempo. Então, Marco, eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje e poder transmitir essa experiência e essas palavras para todos que vão estar nos vendo e ouvindo nos próximos dias. Muito obrigado, Sérgio. Cristiano? Querido Marco, antes de tudo, agradeço a você, é uma honra participar desse programa, também essa metodologia que você adotou, incorporando renovando, portanto, com a Sara presente aqui, a ciência é isso, né? A gente renovar, construir novos saberes, e você me deu a oportunidade de, mesmo quando eu pego a bola torta, toco aqui no gramado, ter alguém como Sérgio Rezende, ele refina
o passe e consegue ver horizontes mais amplos, assim, o que me permite me deslocar com certa facilidade, eu ter estar ao lado de um craque como Sérgio Rezende aqui no debate. Eu queria dizer o seguinte, nas palavras finais, meu querido Marco, Sara, Sérgio, e quem está nos assistindo ou ouvindo este programa. Me honrou imensamente o convite para estar na Secretaria Nacional da Pesca Artesanal, convite feito pelo ministro André de Paula, encarnando, portanto, o que significa o governo Lula. E o que é encarnar isso que significa o governo Lula? Né? Enxergaram, na minha humilde, singela contribuição, a presença ali da indicação dos movimentos sociais, da academia também. Né? Então, eu chego com essa síntese, essa esperança de levar para dentro do poder público essas demandas e esses desejos coletivos de um mundo melhor para os povos das águas. Então, todos os ministérios vão ter isso, sem dúvida nenhuma. É o momento agora de reconstrução de um país e de um país bem melhor. Não tenho dúvida nenhuma isso. Eu me somo à experiência do nosso grande craque, o professor Sérgio Rezende. Quem sou eu para dizer o inverso, especialmente quando esse timoneiro de qualidade aponta assim, para mares mais piscosos e águas mais generosas. Eu vou, como bom aprendiz, atrás dele, porque eu pude sentir isso também. Então, Marco, muito obrigado. Né? Fico aqui felicíssimo poder participar aqui deste programa. Um abraço também ao professor Sérgio. O Trilhas da Democracia fica por aqui, mais uma vez agradecendo a participação do professor Sérgio Rezende, do professor Cristiano Ramalho, da estudante bolsista da FACEP, Sara Ellen. E o Trilhas volta na próxima semana, sempre debatendo, discutindo e defendendo os valores da democracia e dos direitos humanos. Até lá!